Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate em 0-0 entre Aston Villa e Manchester United. Vai achando que Premier League só tem jogo bom. Enfim, vou fazer a análise aqui completa, só antes de tudo solta a intro. Bom, então vamos lá. Eu queria destacar que serão postados dois vídeos hoje no canal, né? A análise do empate entre Corinthians e Inter e agora desse empate entre Aston Villa e Manchester United. Eu queria destacar que desses últimos tempos, esse foi o pior jogo que eu assisti. Cara, horrível. Muito fraco mesmo. Os 90 minutos, muito ruins. E principalmente por conta do Aston Villa. O Aston Villa não conseguiu basicamente se impor para cima do United. E é um United que, assim, hoje em dia praticamente qualquer equipe consegue se impor contra o United e o Aston Villa não conseguiu. Então, assim, um jogo bem fraco. Eu diria que o United até criou mais chances claras. Se fosse para alguém vencer em relação a quesito de chances criadas, seria o United, não o Aston Villa. Isso que o Aston Villa vinha com muita moral depois de vencer do Bayern de Munique. É, no meio de semana na Champions, né? Eu acho que eu até trouxe análise aqui no canal, inclusive. Enfim, não tem como eu destacar os gols porque não tiveram gols. Então vamos para os destaques de cada equipe. Eu acho que de novo dá para destacar o Emiliano Martinez. Eu lembrei agora, eu fiz a análise. Provavelmente vai estar no card ali em cima aqui ao longo do vídeo. O Emiliano Martinez, né, o Dibu Martinez, de novo um dos grandes destaques da partida. Foi exigido em alguns momentos e sempre foi muito bem. É um baita goleiro. É um goleiro acima da média, um dos melhores goleiros do mundo. O Aston Villa está muito bem servido de goleiro. É, talvez tenha sido o melhor da partida, né? Eu sempre elejo aqui para mim quem foi o craque da partida. Ele foi um dos melhores. Da linha de defesa, o Consá saiu machucado logo no início do jogo e aqui é uma mudança em relação ao meio de semana. Foi um time mais ofensivo, porque o Consá jogou na lateral direita e o Diego Carlos na zaga, né? No meio de semana. Dessa vez, nesse domingo, o Consá foi na zaga, saiu machucado e entrou o Diego Carlos. E no meio de campo não tinha o Onaná, foi o Barkley. E também perdeu o Ramsey no meio de semana, foi o Bailey. O Bailey é até mais ofensivo que o Ramsey é mais armador e o Bailey é um ponta. Porém o Bailey está num momento horrível, né? E o Barkley também é uma característica muito mais ofensiva que o Onaná. Então assim, foi um time que no papel e o Matt Cash também em relação ao Consá na direita é muito mais ofensivo. Então foi um time que no papel foi bem mais ofensivo do que o time que enfrentou o Bayern de Munique. E acabou que contra o Bayern gerou muito mais oportunidades. Tudo bem que a maioria em bola parada, em contra-ataque, mas gerou. E dessa vez nem assim. O Aston Villa teve muito mais a bola do que em relação ao jogo contra o Bayern. Natural, uma coisa é o Bayern de Munique e outra coisa é o United. Duas equipes gigantes, mas que pelo momento o Bayern hoje é um nível bem acima, né? Enfim, o Aston Villa conseguiu se impor mais contra o United, mas não conseguiu transformar em chances claras, né? Então, assim, dessa linha de defesa, nenhum grande destaque. No meio de campo, um dos melhores da partida, que foi o Tielemans. Eu gosto muito dele, desde a época do Leicester. Ele jogou na Anderlecht também, mas desde a época do Leicester, no meio de campo. É um cara que tem muita qualidade. Com a saída do Douglas Luiz, ganhou com mais tranquilidade essa vaga de titular. Gerou muitas oportunidades perigosas. Muitas não, mas gerou. Acho que o. Deixa eu ver aqui as estatísticas, ó. Um chute a gol. E esse um chute a gol foi justamente do Tielemans, de fora da área para uma grande defesa do Onaná. A melhor chance do jogo, talvez, pro lado do Aston Villa. Enfim. O Barkley discreto, o Rodgers discreto, o Bailey muito mal. O Jadon Philogene, dessa vez discreto. Contra o Bayern ele foi muito bem. Até gerou uma ou outra jogada, principalmente um chute para fora no primeiro tempo, mas nada demais. O Watkins vem me decepcionando bastante nesses dois jogos que eu assisti do Aston Villa. Nítido a movimentação dele de atacar as costas da defesa. Contra o Bayern funcionou melhor, porque o Bayern joga nessa linha mais avançada e o Watkins atacou bem mais, teve mais espaço. Não conseguiu ser eficiente nas finalizações. E agora contra o United nem esses espaços teve, porque o United não joga numa linha tão alta do que o Bayern. Então o Watkins não conseguiu se criar, fez um jogo ruim. Entrou o Diego Carlos na zaga, achei que foi bem. O John Duran entrou no ataque, dessa vez não foi decisivo. E o Madsen entrou na esquerda, também não conseguiu criar muita coisa. Do lado do United, o Onaná nessa defesa do Tielemans, que nem eu citei. Me surpreendi com o Evans. Eu não acho que o Evans tinha que ter oportunidade.
Tanto é que jogou Evans e Maguire. Num jogo em que se o United perde, eu acho que o Ten Hag era demitido. E na opção, tinha opções no banco do Lindelof, do De Ligt e do Lisandro Martinez. Três zagueiros que para mim os três são melhores do que o Evans e o Maguire. Acabou que o desempenho dos dois foi bom. O Maguire até saiu sentindo na reta final do primeiro tempo e foi substituído no intervalo pelo De Ligt. E o Lindelof também entrou na lateral direita no lugar do Massaui. Então, se defendeu muito bem, né? A parte defensiva do United, que vem sendo algo ruim, sempre tomando gols, dessa vez foi muito bem. O Aston Villa criou muito pouco. E aí o Ten Hag tem méritos. Mas eu não consigo enxergar Evans e Maguire à frente de De Ligt, Lindelof e o Lisandro Martinez, que nem jogou. Então, assim, pra mim o Lisandro Martinez é titular fácil nessa zaga pela esquerda. É um cara que marca pra caramba, é rápido, tem bom passe. Cara, ele pra mim é muito titular. E essa zaga pela direita seria o De Ligt. Pra mim o Lisandro Martinez e o De Ligt é a melhor zaga possível pro United. Só que essa foi a zaga que tomou 3 do Tottenham. Porém, na minha visão, esses 3 gols não tem a ver com eles dois. Isso que o Lisandro até participou num bote errado que gerou o gol do Kulusevski, né? Mas enfim, os dois para mim são a zaga titular do United, Lisandro Martinez e De Ligt. Evans e Maguire deu certo, mas a longo prazo eu acho difícil ter um bom rendimento. O Dalot sempre improvisado na esquerda, não sei se essa é a melhor opção, né? Talvez o próprio Lisandro jogando como lateral esquerdo possa ser uma boa. O Lisandro Martinez na esquerda, aí sim, talvez o Evans e o Maguire poderiam jogar, né? E aí o Lindelof talvez na direita, e principalmente o De Ligt de titular na zaga. Enfim. No meio de campo, o Kobe Mainoo discreto, o Eriksen discreto, o Bruno Fernandes perigoso em chutes de fora da área, o Rashford, que é o Rony do Manchester United. Eu venho comentando isso aqui no canal há um tempinho. Todo time tem um Rony. O Rony do United é o Rashford. Eu diria que o Rony do Aston Villa é o Bailey. Quando eu falo Rony do time, é basicamente o cara que é muito instável. Pode fazer uma jogada de gênio e uma jogada horrível. No mesmo lance. No mesmo lance não, mas em questão de 5 minutos. E eu acho que principalmente o Rashford é um cara muito instável. Tem momentos que ele é o principal jogador do United e tem momentos que ele é o pior jogador do United. Então, assim, é muito instável o Rashford. O Garnacho até gerou finalizações, mas não conseguiu criar muitas chances claras. E o Haaland também correu pra caramba, mas não criou nada. Entrou o Lindelof na direita, o time se defendeu melhor. O De Ligt na zaga, manteve um nível bom. A zaga, que nem eu falei, o Evans e o Maguire foram bem, mas a longo prazo essa não pode ser a zaga do United. O Zirkzee entrou na frente, entrou mal. O Casemiro entrou no meio, mais ou menos. O Antony entrou no lugar do Rashford, o Garnacho foi para a esquerda e o Antony na direita. O Antony até gerou um bom chute para uma defesa do Dibu Martinez. O Antony que vem meio escanteado, e eu acho que pode retomar essa posição de pelo menos ser um reserva que entra com uma boa minutagem e agrega para o United. Estatísticas: 11 chutes do Aston Villa, sendo um único chute a gol, que foi o do Tielemans. Jogando em casa, contra uma equipe que toma gol de todo mundo. Tomou 3 do Porto, tomou 3 do Tottenham, e o Aston Villa não conseguiu fazer um mísero gol. Enfim, um jogo que o Aston Villa ficou, assim, decepcionou bastante. E é um aproveitamento muito fraco. Você dá 11 chutes e um único a gol, é menos de 10% de aproveitamento em finalização. É horrível. Ainda mais em Premier League, não tem condição. Já o United de 10 chutes, sendo 4 a gol, e ainda teve uma bola na trave do Bruno Fernandes em cobrança de falta, né? Então, assim, o United muito mais perigoso o jogo inteiro. Posse de bola, o Aston Villa teve mais, que nem eu falei, bem mais do que teve em relação ao jogo contra o Bayern. Faltas 12 do Aston Villa tendo um amarelo, 11 do United tendo 5 amarelos. O United vem sendo uma equipe muito faltosa, né, cara? 2 jogos seguidos que teve expulsão do Bruno Fernandes e agora de novo bem mais cartões. Então, assim, na parte técnica não consegue render muito, e aí na questão de faltas e cartões amarelos vem se sobressaindo isso daí. Escanteio 6-3 para Aston Villa, mas acabou não se transformando em chances claras. Com esse resultado, o Aston Villa na quinta colocação com 14 pontos e o United na 14ª com 8 pontos. O que posso falar? Cara, um jogo decepcionante. Que nem eu falei no início do vídeo, normalmente a gente assiste Premier League esperando um jogaço.
E eu esperava isso. Me decepcionei. Que joguinho horrível. Horrível. Eu diria que provavelmente qualquer jogo dessa rodada da Série B tenha sido melhor que isso. Porque foi muito fraco. Muito fraco mesmo. Ainda mais pela expectativa em cima do Aston Villa, né? Enfrentando um United instável, não conseguiu fazer um mísero gol. Então, assim, um jogo muito fraco. Os destaques da partida, para mim, do lado do Aston Villa, principalmente o Dibu Martinez e o Tielemans. Os dois, na minha visão, foram bem. Do lado do United, o Evans me surpreendeu, foi muito bem. O Bruno Fernandes sempre perigoso. O Antony entrou relativamente bem e o Lindelof cumpriu bem a parte defensiva dele. Mas para mim vai o Dibu Martinez de novo. Contra o Bayern, para mim foi o craque da partida e de novo para mim agora nesse 0 a 0 foi o craque da partida. Se não fosse ele, para mim seria provavelmente o Tielemans, tá bom? O próprio Evans, tem muito destaque pro Evans. Mas como eu não gosto dele, é o Dibu Martinez. Então o Dibu Martinez para mim é o craque da partida. Beleza? Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. Como foi 0 a 0, qualquer jogador pode ter sido o craque da partida. Comenta aqui embaixo pra você quem foi e por quê. Por que esse cara que você vai escolher foi o grande destaque do jogo. Para mim, dos que começaram, que nem eu falei, os melhores foram o Dibu Martinez, o Tillans, do lado do Aston Villa, e do lado do United, principalmente o Evans, me surpreendeu bastante fazendo um grande jogo. Beleza? Foi esse o vídeo, valeu e falou.